A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 19 de abril de 2024, uma sexta-feira, estamos iniciando mais um final de semana e vamos começar com uma palavra alegre, para entrarmos em paz e curtirmos o nosso descanso na presença do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Salmos 47, versículo 1, que diz assim: Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. O salmista aqui vai nos dizer para batermos palmas todas as nações, para aclamar a Deus com cantos de alegria. A alegria, ela é um estado de espírito. Muitas vezes a pessoa ela acha que precisa acontecer coisas, ter fatos para sermos alegres. Mas a alegria é um sentimento onde a pessoa sente prazer, se regozija e muitas vezes não está associado com algo externo, mas sim interiormente. Há pessoas que podem estar vivendo um mar de rosas, pode estar vivendo o fato mais alegre que na nossa visão pode estar acontecendo, que não consegue sentir dessa forma, não consegue ter prazer, se regozijar e ter cantos de alegria. Só Deus planta no ser humano a verdadeira alegria, aquela alegria que não conseguimos compreender, que muitas vezes não está acontecendo nenhum fato extraordinário, talvez esteja, pelo contrário, vivendo problemas, mas mesmo assim o seu espírito é alegre, tem paz, tem satisfação. Deus, ele pede para a gente colocar para fora esse estado de alegria. Agradecer a ele com cantos alegres, com palmas, músicas, para assim podermos viver a satisfação desse sentimento que gera tanto prazer na nossa alma. Há algumas situações que estamos passando por momentos bons, a família está em paz, está financeiramente ok, está com saúde, porém nós não conseguimos nos sentir alegres. Se você é essa pessoa que não consegue se alegrar, mesmo vivendo fatos bons, mesmo tudo estar bem, você tem que sim que clamar ao Senhor, para o Senhor te devolver a alegria, para você começar a compreender qual é a verdadeira felicidade. E a felicidade a gente se encontra em Cristo Jesus, a gente encontra em Deus, na sua palavra. Quanta satisfação a palavra do Senhor nos dá. Ele preenche aqueles locais vazios, aquela falta de sentido que às vezes a vida não tem. Somente em Deus, somente conectada ao Senhor, com a sua palavra, que conseguimos entrar num estado de alegria, de prazer e regozijo. A meditação de hoje diz: sucesso não é algo a ser alcançado, é seu estado de ser, é seu propósito traçado por Deus. Quando eu era adolescente, jovem, eu imaginava que para ter sucesso, para ser alegre, a gente precisava conquistar a profissão dos sonhos, conquistar o emprego dos sonhos, o casamento dos sonhos, morar bem, andar num bom carro, ter a família sempre à disposição, e assim seríamos felizes. Com o meu amadurecimento, com as minhas conquistas pessoais, eu comecei a perceber que a felicidade nada estava associada a isso, a conquista. Pois várias coisas que eu almejava, eu conquistei, algumas até superior ao que eu pensava, e mesmo assim, eu muitas vezes não me sentia alegre. Tinha uma insatisfação. Quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a sua palavra, que eu comecei a entender mais sobre a vida espiritual,
sobre o que é o mundo, sobre as coisas do Senhor, sobre as promessas do Senhor e o que o Senhor espera de nós e as promessas para o mundo, eu comecei a me sentir mais satisfeita com pequenas coisas. Comecei a dar prioridade, a dar valor naquilo que realmente importa. E muitas coisas que eu achava que eram importantes, hoje eu não acho mais. Antes eu achava que mais era mais. Hoje eu vejo que muitas vezes o menos é mais. Quando nós conseguimos ser alegre nas pequenas coisas, em porções pequenas, nós começamos a compreender o que é a verdadeira alegria, o que é ser alegre, independente da situação. E é essa alegria que eu almejo sempre ter. E é a alegria que eu desejo para cada um que me escuta agora. Ser alegre nas pequenas coisas. Não associar alegria em fatos, eventos, bonanças e ganhos e conquistas. Mas associar a alegria na plenitude de Deus, na paz espiritual, no conhecimento e na conexão com o Senhor Jesus. É isso que eu desejo para a minha vida eternamente e desejo para cada um que me escuta. Reflita no verdadeiro sentido de ser alegre. Qual é seu estado de espírito hoje? Você é uma pessoa alegre independente da circunstância? Ou você é triste mesmo quando está numa boa circunstância e aconteça alguma coisa importante? Medite nessa palavra. Pede para o Senhor te mostrar qual é o verdadeiro sentido da alegria, qual é o verdadeiro caminho para ser alegre, que Ele com certeza te mostrará. Amém? A leitura bíblica de hoje está em Lucas 18 e eu quero compartilhar Lucas 18 do versículo 9 ao 14, que diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quanto ensinamento o Senhor Jesus tem para nós. A história, essa parábola que Jesus conta, diz que um fariseu, que era um sacerdote, um religioso, no qual cumpria com as obrigações da doutrina judaica, ele ia ao templo e ele se engrandecia por ser fariseu, por ser religioso, por cumprir a lei e ser bem visto pela sociedade, por não estar numa posição que as outras pessoas ou que a sociedade recriminava, como os ladrões, os corruptos, os adúlteros. E ele citou o publicano que também estava no templo orando. Nós sabemos, no contexto histórico, que os publicanos eles eram cobradores de impostos naquela época. E eles eram judeus que trabalhavam para os romanos, onde eles abusavam na cobrança de imposto do povo judeu. E o povo judeu, a sociedade judaica, tinha ojeriza, odiava os publicanos. E é por isso que nesse momento o fariseu diz: graças a Deus eu não sou como esse publicano. E ele começa a engrandecer para Deus, enfatizando todas as suas qualidades. Só que esse publicano, dentro do templo, ele fala para Deus: tem misericórdia. Ele pede a misericórdia do Senhor, pois ele reconhecia
que ele era pecador. E Jesus, ele nos ensina que tem mais valor para Deus o pecador que reconhece seu pecado ou aquela pessoa que se sente sem pecado. Pois ninguém é tão honesto, ninguém é tão íntegro, ninguém é tão perfeito que não possui pecados. A primeira coisa que nós cristãos precisamos reconhecer é que nós somos pecadores. É muito interessante que quando eu, algumas vezes, no meu testemunho particular, eu reconheço com a pessoa que eu era antes de ser cristã, algumas pessoas que me conhecem falam assim: ai, Mariana, você sempre foi uma boa pessoa. Para os olhos do mundo, muitas vezes nós achamos que nós somos boas pessoas, porque as pessoas não sabem o que passa dentro da nossa mente, dentro de nós. Mas Deus, ele reconhece. E Deus, ele nos mostra que ninguém é perfeito, que ninguém é tão bom que não tenha pecado. Somente Ele, somente Jesus. Nós, seres humanos, desde quando nós nascemos, nós já temos inclinação para o mal. Talvez não temos uma profissão que causa ojeriza para as pessoas. Talvez não praticamos algo que as pessoas veem e nos repreendam. Mas todo mundo comete coisas que podem desagradar a Deus diariamente, seja nos pensamentos, seja nas atitudes, seja nas palavras. E o que nós precisamos reconhecer é que nós somos pecadores. E as pessoas que são afastadas do Senhor, elas não têm parâmetro para compreender se ela é pecadora ou não. Por isso que muita gente que não se conecta ao Senhor de forma honesta, não consegue nem perceber qual é o seu pecado. E passa a se achar pessoas maravilhosas e pessoas boas. Mas que muitas vezes essas boas pessoas, essas pessoas maravilhosas, estão caminhando a passos largos para o inferno. Na presença do Senhor, temos que reconhecer o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, e pedir para Deus ter misericórdia de nós e perdoar os nossos pecados e nos iluminar para que pequemos menos. Mas o fato é que até o último dia da nossa vida, até encontrar Jesus, nós dificilmente passaremos um dia sem ter pecado. Deus, ele não se alegra de pessoas que se sentem superiores a outras. A palavra do Senhor, Paulo vai dizer no Novo Testamento que perante a outra pessoa nós precisamos nos sentir sempre inferior, pois se sentir melhor do que as outras pessoas, isso já é um exemplo, né? Uma dica que nós não estamos no caminho correto. Nós não estamos nos conectando com o Senhor e nem meditando na palavra do Senhor. Pois se meditarmos na palavra do Senhor, compreenderemos o quanto somos falhos e o quanto pecamos. E Jesus, ele termina essa parábola explicando: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando perante uma adversidade ou perante alguma situação que precisamos nos defender, entre se exaltar e se humilhar, sempre prefira se humilhar. Pois quando vamos para o caminho da exaltação, podemos ser frustrados, podemos ir para um caminho que Deus não se agrada. É muito melhor sermos humildes, ouvirmos a crítica e ficarmos quietos. E quando você mesmo assim se sente injustiçado, deixa Deus fazer a justiça para você. Não espere a sua própria justiça, não espere a justiça dos homens. Fique quieto, que Deus te defenderá. Muitas vezes somos caluniados. Nesses momentos, talvez é melhor realmente virar outra face para receber o tapa e deixar que Deus seja o nosso juiz, o nosso advogado, pois Deus é perfeito e nós não somos, os homens não são. Meditem nessa palavra. Deus tem muito para nos ensinar, que nós possamos
percorrer esse ano, todo dia, tendo a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.